Sim! E eu digo sim! Em 2015 eu fiquei sabendo de um projeto de lei que eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha dado a devida atenção. Eu fiquei sabendo que tinha um projeto nacional chamado Escola Sem Partido. Eu lembro que eu fui buscar no site da Câmara e descobri que não era um só projeto, já tinham 2 outros de 2014, e esses projetos tinham um parecer positivo, ou seja, pela aprovação da Comissão Permanente de Educação da Câmara. E aquilo me chocou, né? Porque o conteúdo era muito problemático e tinha um parecer positivo da Comissão de Educação. Então, e aí eu começo a falar, discutir isso com as minhas turmas de pesquisa e prática de ensino dentro dessa discussão sobre políticas públicas. E para minha surpresa, meus alunos falam que eles nunca tinham ouvido falar naquele projeto, e porque eu estava dando tanta atenção àquilo, se era algo absolutamente irrelevante, nenhum outro professor falava, como é que poderia ser uma ameaça tão grande assim. E aí a minha pesquisa que eu começo aqui na UF, que era sobre o desafio, sobre como os professores tornam o ensino de história significativo para os alunos acompanhando professores, ela acaba atropelada, porque eu começo a falar sobre isso nos cursos. Aí lembro que a primeira vez que eu falei num grande evento foi na Ampu Nacional de 2015, que se eu não me engano foi em Florianópolis, né? Na reunião do GT de Ensino de História, a coordenação da época me chamou para fazer um pequeno resumo, e eu lembro que a primeira vez que eu falei, pessoas muito assustadas, mas ainda muita gente gargalhava, diziam que aquilo era absolutamente inconstitucional, que aquilo não quer dar em nada. E aí de 2015 até hoje, como não via trabalhos acadêmicos sobre a temática, ou gente abordando de forma acadêmica o tema, né, do Escola Sem Partido, eu acabo tentando construir isso enquanto objeto de pesquisa, e não só um objeto de pesquisa, mas um objeto também de luta política, né? Eu começo a participar de audiências públicas, debates públicos, e de lá para cá a minha trajetória tem ficado muito entrelaçada com essa discussão sobre a tentativa de censura aos professores, tentativa de proibir a discussão de gênero, tenho feito a discussão também sobre reforma do ensino médio. Acho que isso é um pouco a síntese dessa trajetória. A minha área de formação, meu mestrado e doutorado, eu fiz parte de um núcleo de estudos em currículo. Então, nas teorias curriculares, a gente costuma dividir em 3 áreas principais de teorias curriculares: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Então, Paulo Freire é reconhecido internacionalmente como um dos fundadores das teorias críticas do currículo, da teoria crítica de uma maneira geral no campo educacional. Então, ele é uma referência internacional. Esse ano faz 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido. E eu fui chamado para dar uma entrevista sobre a temática para um jornal aqui de Niterói, o Fluminense, e eu fui reler o livro, né? Eu já tinha lido textos, mas eu fui reler o livro, lembrar um pouco da história do Paulo Freire. O que me chocou muito no livro é como muito do que está ali para a gente hoje é quase senso comum no campo educacional, e o quanto é chocante a originalidade do pensamento dele no contexto, né? 50 anos. Então, o trabalho dele é muito original, então muita gente que às vezes não leu o Paulo Freire, sem se dar conta, está trabalhando com as ideias dele, porque ele se tornou uma base para o pensamento educacional, não só o brasileiro, mas o internacional. Então ele é uma referência. Eu assisti uma entrevista dele, que num debate recente, eu fui debater com o criador do Escola Sem Partido, e ele, quando eu pedi para ele falar um pouco sobre Paulo Freire, ele falou que Paulo Freire era um pedagogo do PT. E o próprio mediador do debate teve que corrigir o advogado e falou o seguinte: olha, Miguel Nagílio, desculpa, mas vou ter que te corrigir, a obra do Paulo Freire, a maior parte da obra do Paulo Freire é anterior à fundação do PT. É anterior, inclusive, não grande parte, mas parte da sua obra, ao golpe de 64. E eu estava então voltando para responder essas perguntas sobre a obra do Paulo Freire. Eu achei uma entrevista no qual ele comentava com surpresa o que aconteceu com ele pós-golpe, né? Então ele conta que soldados vieram prender ele, né? Não lembro se prender propriamente, mas levar ele para algum lugar para um interrogatório, e chegaram com metralhadoras, e ele fica absolutamente chocado, e ele falou: por que alguém com metralhadora vindo me pegar, né? Era alguém que estava desenvolvendo uma teoria pedagógica, uma teoria educacional, que envolvia também, mas não somente, um método de alfabetização. E ele ficava muito chocado porque ele, naquele período, ele era visto como alguém perigoso, alguém que estava só pensando ali
em desenvolver um pensamento educacional. E ele fica muito surpreso, ele conta que isso chocou e depois ele vai para o exílio. Inclusive é no exílio que ele escreve o Pedagogia do Oprimido. A ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. Com a reabertura, né, com o final da ditadura, o próprio livro Pedagogia do Oprimido demorou alguns anos depois de ser publicado fora do Brasil para chegar ao Brasil. Mas então ele é reconhecido como... E a obra dele passa a ser não mais vista como algo a ser perseguido, mas uma contribuição gigantesca para o campo educacional. Você vai pegar os livros do Paulo Freire, muitos textos introdutórios são de autores de referência no campo educacional dos Estados Unidos, da Europa, e por aí vai. E aí eu fui me perguntar, porque recentemente, né, então ele passou um tempo, teve seu trabalho reconhecido, se tornou, no início dos anos 2000, o patrono da educação brasileira, e recentemente ele volta a ser muito atacado. E eu lembro que isso colocou para mim com uma pergunta, né, por que o Paulo Freire volta a ser atacado? E eu fui reler o Pedagogia do Oprimido. E tem algo fantástico no Pedagogia do Oprimido, que é um conceito que agora, depois que eu reli nesse contexto, é impressionante também como se relê, dependendo do contexto, são outras questões que emergem, né? E ele fala muito sobre o medo da liberdade. Ele fala que quando essa pedagogia ela é voltada para a humanização da pessoa, algumas vezes até a pessoa que está no lugar do oprimido, ele resiste, porque existe um medo à liberdade, né? E atualmente Paulo Freire voltou a ser um dos autores mais atacados, né? Fizeram inclusive um projeto de lei para tirar ele do papel de patrono da educação nacional. Quando eu fui pesquisar a história dele, achei vídeos acusando ele de pedofilia, assim, uma loucura, um ataque grosseiro. O próprio Escola Sem Partido compartilha imagens dele de quatro, com as roupas rasgadas, com orelha de burro, com um Stalin diabólico em cima dele guiando, assim, ataques assim. E aí eu fui me perguntar, por que será esse ataque à figura do Paulo Freire? Atualmente, esse discurso reacionário no campo educacional, ele parte do pressuposto de uma pergunta, né? Na verdade, uma resposta à pergunta: quem educa, a escola ou a família? E eles partem do pressuposto que só quem educa é a família. Então, quando um professor ele está educando, ele está extrapolando as suas funções. Então, para o movimento Escola Sem Partido, para esse discurso reacionário, quando um professor educa, ele é um abusador, ele é um doutrinador. Então, nessa linha, e aí, se o professor não é educador, ok, ele é um instrutor. Ele é alguém que transmite conhecimento pronto. Essa é quase a definição que Paulo Freire dá à pedagogia bancária, né? À educação bancária. Então, não é casual o ataque a ele, né? No momento no qual você está tentando destruir, eu tenho dito isso, o projeto Escola Sem Partido é uma tentativa de destruir a dimensão educacional da escola. É um projeto de escolarização que tenta destruir a dimensão educacional da escola. Paulo Freire vai ser atacado, né? Porque ele é alguém que é um precursor na discussão sobre essa dimensão emancipatória da escola, né? Então, vejo esses ataques a Paulo Freire no contexto atual muito nessa linha, né? Então, o que nós estamos vendo até aqui é uma manipulação política do pânico moral. Então, e o principal espaço para essa manipulação é a discussão sobre a escola. Então, você vai acusar professores de serem pedófilos, doutrinadores. Os professores estariam tentando destruir a família tradicional através da ideologia de gênero, um termo cunhado para justamente desqualificar a discussão de gênero nas escolas. Tem pesquisas que mostram a gênese do termo, que essa não é uma iniciativa nacional, ela é transnacional. Nesse contexto, não é casual que se ataque Paulo Freire, né? Então, acho que eu entendo muito esse ataque nesse sentido. Paulo Freire representa tudo aquilo que eles querem negar, né? Uma escola que discuta o cotidiano dos alunos, uma escola que seja voltada para o combate de qualquer forma de desigualdade, uma escola que pensa na humanização e a complexidade do fenômeno educacional. Eu tenho entendido ao mesmo tempo, isso revela muito da importância do Paulo Freire, né? Paulo Freire ainda hoje está entre o único autor brasileiro entre os 100 autores mais utilizados nas universidades norte-americanas,
que não, acho que ninguém vai acusar Estados Unidos de ser comunista, pelo menos até agora não, né? Então ele é ainda uma referência, né? E enquanto internacionalmente ele vem sendo discutido em eventos para comemorar os 50 anos da obra, né, Pedagogia do Oprimido, aqui no Brasil a gente está vivendo um movimento de tentativa de destruição da figura do Paulo Freire, o que é muito triste, livros desconstruindo Paulo Freire. E se é debater a obra dele, tudo bem, a obra dele não é canônica, ela é importantíssima, nem todo mundo precisa concordar com as ideias dele, mas os ataques, assim, ele é pedófilo, então... Mas eu entendo dessa maneira, ele é uma referência internacional e no Brasil ele está sofrendo ataques porque nós estamos vivendo uma tentativa de negar essa dimensão educacional da escola, e o Paulo Freire é um símbolo disso, né, ao meu ver. Quando eu começo a estudar o movimento Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido, para ser mais preciso, em 2015, uma primeira tentativa de construir esse objeto de pesquisa, obviamente vai no projeto. Então você pega lá o texto da lei, PL 867, 2015, que era o que apareceu na Câmara, que é conforme nós somos historiadores, né? Você nunca analisa um texto sem pensar o contexto de produção. Então eu tive que ampliar esse olhar e começar a estudar o movimento Escola Sem Partido. E depois eu faço ainda uma ampliação maior que, independente da aprovação ou não do projeto e da atuação direta do movimento Escola Sem Partido, alguma dessas ideias que eles defendem vão ser incorporadas por um discurso reacionário mais amplo que afeta o campo educacional, mas outras áreas fora do campo educacional. No que isso impacta a vida dos professores? O primeiro texto que eu escrevi sobre essa temática, quando eu comecei a analisar o movimento Escola Sem Partido, esse discurso reacionário, foi um texto chamado Ódio aos Professores. Porque me chocou assim, de maneira absolutamente surpreendente foi as representações que eu encontrava nas páginas das redes sociais ou no site do Escola Sem Partido. Sim, de uma violência, representações de professores como abusadores, estupradores, sequestradores intelectuais. Então, algo que me chocou muito. E eu falava lá em 2015, quando eu escrevi esse texto, olha, esse ódio aos professores, aí analisava algumas imagens, alguns textos, ele não tem como não impactar, se você começa a ter uma adesão significativa a esse discurso, ele vai impactar o cotidiano das escolas. E acaba que, infelizmente, é o que acontece, né? No que impacta? Esse discurso ele vai colocar o professor como uma ameaça, é um inimigo a ser destruído. Tem uma fala do advogado Miguel Najib que ele fala que o professor que argumenta que o seu aluno não é uma folha em branco está agindo da mesma maneira que o estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. Então, se o professor é alguém que age como um estuprador de uma menina de 12 anos, não é alguém com quem a gente deve dialogar. Então, o professor ele já fica em suspeição, ele é um suspeito, ele é um possível doutrinador, um destruidor da família. O que acontece? Essa desautorização, deslegitimação do professor, ela tem impacto no cotidiano da sala de aula. Então, esse discurso reacionário, ele tem mirado especificamente a docência, os professores, e no campo da história, ele tem feito a mesma coisa. Então, você certamente já ouviu falar, aquele projeto Brasil Paralelo, que é uma tentativa de escrever a história do Brasil em outros termos, né? Se você olha o trailer desse projeto no YouTube, é um indivíduo que eu não sei quem é, falando, olha, lembra aquela história que você aprendeu na escola? É toda mentira. Eu vou agora te contar a história real, né? Então, percebe parte da afirmação de que o professor de história ele está mentindo. E junta-se isso a um contexto no qual as notícias falsas estão dominando, por exemplo, todo o debate eleitoral, e questionamento dessa autoridade do professor, os alunos agora acham que um vídeo de YouTube pode ser o suficiente para refutar um professor de história, né? Ele não precisaria nem ouvir o professor discutir com ele, porque ele poderia simplesmente alegar que o vídeo ali traz. Então, isso... E aí se junta um debate político mais amplo. A gente está vivendo um momento no qual parte da nova direita insiste que o nazismo é de esquerda, né? Todo esse contexto ele impacta a sala de aula, né? Porque um aluno, ele quando vai ouvir falar sobre nazismo ou sobre ditadura, o grande discurso dessa nova direita é que a ditadura não aconteceu.
Meia dúzia só foi torturada, mas eram todos bandidos, então mereciam ser torturados. E quando o professor então vai começar a falar sobre esse período, falar sobre respeito aos direitos humanos, o aluno vai questioná-lo, né? Então vai dizer que não é nada disso, ele viu o vídeo no YouTube, o professor é um doutrinador. Então o professor de história hoje ele já parte de um desafio maior do que um professor num contexto pré-2013, pré-2014. Que ele já vai chegar com os alunos que não veem nele uma autoridade nem para discutir história e que já chegam com concepções prontas sobre as temáticas, né? Então o professor vai ter um grande desafio que é conseguir dialogar com esse aluno, né? Conseguir conversar com ele sobre essa temática, conseguir desconstruir esses argumentos dos vídeos. Eu tenho falado muito sobre isso com os meus alunos, né, que são professores em formação, que agora não basta mais o professor usar argumentos de autoridade, né? Ah, não, isso é porque eu fiz história. Hoje estava discutindo com uma turma de manhã, né, que estava falando sobre tortura, sobre ditadura, e aí um colega, um licenciando, falou: ah, não, mas eu virei para o aluno e falei: não, porque isso aqui foi feito por um historiador que passou décadas estudando, perdeu o Natal, Ano Novo, muitas vezes briga com a família para se dedicar ao estudo. E eu falei para ele o seguinte: olha, eu não sei se esse argumento é persuasivo, né? Eu acho que agora é só confiar no quanto historiador. Eu acho que o professor de história é óbvio, ele tem que continuar dialogando com a historiografia sobre a ditadura, ela é cada vez mais essencial, mas ele precisa trabalhar com esse aluno argumentativamente. Não basta só dizer: olha, foi um grande nome que produziu e falou isso. Mas é trazer essas fontes, trazer essa discussão para desconstruir esses preconceitos que existem sobre a ditadura militar. Mas ditadura, nazismo, agora a questão da escravidão, né? A gente teve um candidato a presidente falando numa entrevista no Jornal Nacional que deixa os historiadores de lado. Os portugueses nunca tiveram na África, né? Então os africanos vieram sozinhos para o Brasil serem escravizados. Então tudo isso tem um impacto, né? Tem um impacto na sala de aula. Então os professores atualmente vão encarar um desafio muito maior, porque eles já partem desse lugar de suspeição, de desinformação sobre essas temáticas. Eu fiz história na UFRJ como você. Toda a formação inicial que eu tive no curso de História era muito voltada para a formação do historiador. Então eu lembro que, do historiador enquanto pesquisador acadêmico, né? Eu lembro que eu entrei em 99, no segundo semestre eu já tinha decidido quem ia ser meu orientador e comecei a pegar eletivas daquela área de especialidade. Eu originalmente nem pensava, quando chegou mais para o final da graduação, né, a gente tinha naquela época, ainda era comum o modelo 3+1, né? Você tinha um curso igual, né? Não tinha separação entre licenciatura e bacharelado, e no final você fazia uma complementação. Então eu lembro quando chegou no momento de fazer as matérias pedagógicas, de fazer a prática de ensino, eu já estava acertado, eu ia fazer arqueologia na USP, e nem queria mais fazer a prática de ensino, mas aí eu lembro que por acaso a professora o curso onde eu ia tentar arqueologia lá na USP, ele não tinha inscrição para o final do ano no qual eu estava terminando as disciplinas do bacharelado. E eu tive que ficar esperar um ano, né? Nesse tempo eu acabei decidindo fazer o curso a prática de ensino no CAP. Mas fui assim completamente de costas, não queria estar ali, achava horrível. E quando eu cheguei, a minha professora na época foi a professora Ana Maria Monteiro, e me apaixonei pelo CAP, pela experiência de pensar sala de aula, né? Porque eu tinha entrado, na verdade, na universidade com a ideia de ser professor. Só que ao longo do curso, tudo caminha para um outro lado, né? E eu lembro que eu redescobri isso muito na prática de ensino lá no CAP. Então sou muito grato à professora Ana Maria Monteiro, e de lá minha vida mudou toda. Eu optei por fazer mestrado em educação. Na verdade eu fiz ainda, quando eu tentei o mestrado, eu tentei em educação e em história, passei nas duas, escolhi para educação. Eu entrei em 2005. Na época ainda podia fazer o mestrado em 3 anos. Aí, enquanto eu estava no mestrado, eu acho que trabalhei pela primeira vez como substituto na UFRJ em 2007, 2008. E terminei o mestrado em 2007, se eu não me engano, 2007, 2008, não tenho certeza.
Mas o meu tema de pesquisa foi a criação do primeiro currículo do Colégio Pedro II, a construção social do primeiro currículo do Pedro II. Peguei o recorte de 37, que é a criação do colégio, até 43, que é quando se forma a primeira turma. Nesse período final do mestrado, eu também entrei comecei a dar aula na rede estadual, fiquei 2 anos, uma escola em Benfica e a outra na Barra da Tijuca, a Escola Portugal Vicente Januzzi. E acho que em 2009 eu entro para o doutorado, só que naquela época você não podia ter bolsa e trabalhar ao mesmo tempo. Eu lembro que o salário do estado era R$560, eu lembro do número, e a bolsa eu acho que já era 1.600, então eu acabei pedindo exoneração do estado e fui começar o doutorado em educação na UFRJ, agora com uma pesquisa mais de sala de aula, e nesse mesmo momento eu comecei a dar aula como professor substituto na UERJ, onde eu fiquei por 3 anos, né? Então essas experiências foram importantes. Comecei a dar aula na educação básica no estado e eu trabalho como professor de formação de professores, né, prática de ensino de história. Depois, já no doutorado, eu comecei a dar aula em escolas particulares, dei aula no Santo Inácio. Foi um período, a minha tese, o tema ficou como pensar a operação historiográfica escolar. Então, pensar o ensino de história como operação historiográfica escolar. Peguei lá a chave do Sertor, no texto sobre operação historiográfica, para discutir como o professor produz algo que também tem um lugar social, uma prática, e produz um texto, né? Aula como texto. Entrei, se eu não me engano, em 2009 no doutorado, trabalhando em muitos lugares, e fechei e defendi em 2013. Algumas semanas depois da defesa, eu faço concurso para a UF, passo para a prática de ensino de história. Então começo a trabalhar aqui em 2013, segundo semestre de 2013. E aí, dedicação exclusiva, larguei as escolas. E a partir daí, trabalhando com pesquisa e prática de ensino aqui na UF, ainda muito de uma maneira discreta, né? A minha vida muda muito a partir de 2015.